regra que limita o trabalho aos domingos e feriados entra em vigor em 1º de março. E você vai ver também. O ministro Flávio Dino proíbe leis para o pagamento de gratificações acima do teto salarial. Greve geral na Argentina causa cancelamento de voos no Brasil. Príncipe Andrew deixa a delegacia no Reino Unido após passar 11 horas detido. E ainda, Flamengo enfrenta o Lanús da Argentina no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha só, o governo federal anunciou que a partir de 1º de março, a regra que limita o trabalho aos domingos e feriados entrará em vigor. O Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu uma nova regra que extingue a autorização automática para o trabalho aos domingos e feriados. A norma prevista para janeiro de 2025 foi adiada mais 2 vezes antes de ser agendada oficialmente para entrar em vigor em março de 2026. O adiamento visou dar tempo para que empregadores e sindicatos se adequassem às novas exigências que prometem alterar a rotina do comércio brasileiro. Até então, muitas categorias do comércio contavam com a permissão permanente para abrir aos finais de semana e feriados. Agora, com a mudança, os estabelecimentos só poderão funcionar se houver um acordo formal com os funcionários, por meio de uma convenção coletiva entre os sindicatos e trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, a nova regra do comércio corrige distorções de gestões anteriores e garante folgas compensatórias, assegurando que os empregados não sejam obrigados a trabalhar em feriados sem a contrapartida adequada. Para as empresas, a medida exige planejamento prévio e diálogo constante com os sindicatos, evitando infrações trabalhistas que podem resultar em multas administrativas e ações judiciais. Entre os principais setores que passarão a depender do acordo sindical estão a alimentação, como supermercados, hipermercados, açougues e padarias. Saúde e beleza, como farmácias, barbearias e salões de beleza. Serviços automotivos, como postos de combustíveis e lojas de acessórios. Lazer e turismo, como hotéis, bares e restaurantes. E comércios em geral, como lojas de shopping center e varejistas de roupas. Segundo especialistas, a medida é considerada uma retomada da segurança jurídica na relação entre empregados e empregadores, pois define de forma clara as regras para trabalho em domingos e feriados, estabelecidas de maneira transparente e consensual. Além disso, a regulamentação equilibra a proteção de direitos trabalhistas com a necessidade de operação de comércios, permitindo que empresas planejem suas atividades sem infringir a lei, o que fortalecerá a confiança mútua entre empregadores e empregados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu a criação de novas leis para garantir o pagamento de gratificações acima do teto salarial. Dino determinou que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir o pagamento dos chamados penduricalhos ilegais. Essas verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que são somados ao salário de servidores públicos servem para compensar gastos relacionados ao exercício da função ou ressarcir direitos não usufruídos.
Com isso, o ministro quer evitar a utilização de normas específicas que tentem driblar a suspensão em 5 de fevereiro, quando ele determinou que os 3 poderes revisem e suspendam pagamentos acima do teto do funcionalismo. O objetivo da regra é evitar supersalários e garantir equilíbrio nos gastos. Na prática, as verbas indenizatórias e outros penduricalhos podem elevar os ganhos acima do teto. O ministro da Corte Suprema também decidiu que o Congresso Nacional deve criar uma lei para regulamentar a questão. Até lá, está vedada a publicação de novas normas sobre o tema. Dino também reforçou que está mantido o prazo de 60 dias para que o Executivo, Legislativo e Judiciário tomem providências sobre essas verbas que vão além do determinado pela Constituição. O teto do funcionalismo é o limite máximo de remuneração que servidores e agentes públicos podem receber no Brasil. Previsto na Constituição, ele estabelece que nenhum salário pago pelo poder público pode ultrapassar o valor recebido pelo ministro do Supremo, que é de R$ 46.366. E a greve geral na Argentina está afetando os voos aqui no Brasil. Vários passageiros tiveram as viagens canceladas. Vamos ver com a Carol Fernandes. Desde a noite de ontem, os voos com destino à Argentina estão sendo cancelados. Até a tarde desta quinta-feira, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 29 voos foram cancelados pelas companhias aéreas, atrapalhando assim os planos de quem pretendia ir para a Argentina ou voltar para o Brasil. A Latam se manifestou em nota lamentando o ocorrido e explicou que foi necessário alterar a operação de hoje em função da greve anunciada na Argentina e pediu para que os passageiros fiquem atentos aos status de seus voos. A Gol informou que as operações nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendonça e Rosário foram impossibilitadas e que está enviando comunicados para os passageiros via e-mail. Em ambas as companhias, o passageiro poderá remarcar sem custo o voo ou solicitar o reembolso integral da reserva. Essa greve, que está acontecendo hoje na Argentina, foi anunciada na segunda-feira pela principal união sindical do país. O protesto é contra a proposta de reforma trabalhista, promovida pelo governo de Javier Milei, e a previsão da duração da greve foi de 24 horas. De qualquer forma, é importante ficar atento a qualquer atualização das companhias aéreas. E a Polícia Rodoviária Federal registrou o maior número de mortes nas rodovias federais desde 2020. O feriado somou 130 mortes nas estradas. A perícia vai analisar fatores como a condição dos veículos, possíveis irregularidades e outras circunstâncias técnicas para entender o que provocou o aumento no número de mortes nas estradas, que chegou a 130 vítimas. A Polícia Rodoviária Federal destacou que as vias vêm apresentando melhorias em pavimentação e estrutura e que não é possível atribuir o novo cenário à qualidade da malha viária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o balanço aponta crescimento de 53% no número de mortes em relação a 2025, quando foram registradas 85 mortes no mesmo período. O total de acidentes passou de 1.190 para 1.241 ocorrências, uma alta de 4%. Já os acidentes graves aumentaram 8,5%, enquanto o número de feridos chegou a 1.481 pessoas, uma elevação de 3%. De acordo com a polícia, ao todo, mais de 184 mil pessoas foram fiscalizadas, volume superior ao de 2025. Foram realizados 118 mil testes de bafômetro, com 108 prisões. A PRF também autuou mais de 2.400 motoristas por embriaguez ao volante, índice menor que o do ano passado. Entre as principais irregularidades flagradas estão 55 mil autuações por excesso de velocidade, 9.200 por ultrapassagens indevidas e 8.670 por falta do uso de cinto de segurança ou da cadeirinha infantil. E olha só, uma imagem que circula nas redes sociais tem causado muita indignação. Isso porque um homem foi flagrado segurando um bebê por cima da grade de proteção nas cataratas do Iguaçu, à beira de um abismo de 80 metros. Vamos ver. O registro é de tirar o fôlego, mas pelo motivo errado. No mirante da Garganta do Diabo, o ponto mais alto das cataratas do Iguaçu, o homem levanta uma criança pequena sobre a estrutura de ferro.
Ao lado, uma mulher fotografa a cena. O local tem uma queda d'água equivalente a um prédio de 27 andares. Segundo a administração do parque, o incidente ocorreu na última terça-feira e foi registrado por outros turistas que ficaram chocados com a imprudência. As grades de proteção e as passarelas do parque são projetadas para garantir que milhões de pessoas vejam este espetáculo da natureza com segurança. E o regulamento é claro, é proibido ultrapassar ou colocar qualquer pessoa sobre as barreiras. O descumprimento pode gerar multa, expulsão e até o banimento de parques nacionais na Argentina. Este não é um caso isolado. No mês passado, outro turista saltou a proteção para recuperar um chapéu. Especialistas em segurança alertam que em locais com vento forte e umidade constante, como as cataratas, o risco de escorregões ou quedas fatais é altíssimo. Em nota, a concessionária Iguaçu Argentina lamentou o episódio e reforçou que a segurança também depende da responsabilidade dos visitantes. Até o momento, os envolvidos na foto do bebê não foram identificados. Tá. E veja a seguir, depois de 11 horas detido, Príncipe Andrew deixa a delegacia no Reino Unido. E ainda, Flamengo enfrenta o Lanús da Argentina pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E o príncipe Andrew deixou a delegacia após ficar detido durante 11 horas. Ele é acusado de passar documentos do governo para o falecido empresário Jeffrey Epstein. O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, deixou a delegacia de Ayrsham, no condado de Norfolk, nesta quinta-feira, após ser preso sob suspeita de má conduta no exercício do cargo público. Andrew ficou detido por cerca de 11 horas e até o momento não há informação do local para onde ele foi levado. A polícia do Vale de Thames afirmou no início deste mês que seus agentes estavam investigando alegações de que o ex-príncipe teria repassado documentos confidenciais do governo ao falecido empresário Jeffrey Epstein, segundo arquivos recentemente divulgados pelo governo dos Estados Unidos. Sem mencionar o nome de Andrew, a polícia britânica informou que um homem por volta dos 60 anos foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público, acrescentando que não divulgaria o nome dele em conformidade com as diretrizes nacionais. Segundo a BBC de Londres, caso o ex-príncipe seja considerado culpado das alegações, ele pode ser condenado até mesmo à prisão perpétua. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou novamente sobre os ataques ao Irã. E dessa vez, Trump deu prazo de 10 dias para decidir se ataca ou não o país do Oriente Médio. Após Donald Trump afirmar em sua rede social que os Estados Unidos poderão usar bases militares para impedir um possível ataque do que chamou de regime altamente instável e perigoso do Irã, o norte-americano disse que o mundo deve descobrir em 10 dias se o governo americano tomará medidas ou não militares contra o Irã. Talvez tenhamos que dar um passo adiante ou talvez não, completou Trump. As afirmações foram feitas durante a reunião inaugural do Conselho da Paz em Washington, capital do país norte-americano. O republicano fez novamente pressão sobre o país iraniano para que cheguem a um consenso e que, se isso não acontecer, coisas ruins acontecerão. Já as Forças Armadas norte-americanas se colocaram à disposição para uma ofensiva neste final de semana. No entanto, ainda não teriam recebido o aval do presidente. Até o momento, Trump argumentou tanto a favor quanto contra uma ação militar. Ele também fez consulta a assessores e aliados, mas sem uma decisão até o momento. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Bruno, boa noite, bem-vindo, Bruno. Vamos começar falando de bola rolando, né? Já que hoje temos 2 jogos, um deles pelo Campeonato Brasileiro. Então conta pra gente primeiro qual é esse jogo. Com certeza, Kleber. Uma boa noite a você e também a todos de casa.
O Atlético Paranaense e Corinthians duelam daqui a pouco em jogo adiado da segunda rodada. O Furacão quer manter 100% no campeonato. Já o Timão vem de uma boa sequência na temporada, mas além desta partida desta noite, olha também para o confronto do fim de semana pelas quartas de final do Paulistão. Nesta quinta-feira, Atlético Paranaense e Corinthians duelam no jogo que foi adiado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h30 na Arena da Baixada. O Furacão até agora é a única equipe com 100% de aproveitamento e vai entrar em campo para defender uma invencibilidade de 6 jogos, podendo assumir a liderança isolada da tabela em caso de vitória sobre o time paulista. Já o Timão vem de uma sequência de 2 vitórias consecutivas, uma pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e outra pelo Paulistão contra o São Bernardo. Dorival sabe que o confronto de hoje é importante para se manter tranquilo na tabela, mas olha também para o jogo de domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem o lesionado Yuri Alberto, a tendência é de que Pedro Raul ganhe a vaga de Guinegão e forme trio de ataque ao lado de Kaique e Memphis Depay. Bruno, e outra partida que acontece nesta noite é pela Recopa Sul-Americana. Tem brasileiro na disputa, não é mesmo? Pois é, Kleber, o Flamengo vai até a Argentina disputar o jogo de ida contra o Lanús. O rubro-negro sabe que o título pode dar um respiro após um início ruim na temporada. Já os argentinos vão em busca de conquistar um título inédito na sua história. O campeão da Sul-Americana de 2025, Lanús, recebe o atual campeão da Libertadores, Flamengo, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida acontece na Argentina, no estádio La Fortaleza, às 21h30. Campeão em 2020 e vice em 2023, o rubro-negro vai agora em busca do bicampeonato. Com um começo difícil de ano, o Flamengo chega para essa disputa após ser campeão da Libertadores em cima do Palmeiras no ano passado. A equipe carioca já disputou uma final esse ano e foi derrotado para o Corinthians na Supercopa do Brasil. Após um começo turbulento, engatou 3 vitórias seguidas e se classificou em cima do seu rival Botafogo para a semifinal do Campeonato Carioca. Sabe que o título da Recopa pode dar tranquilidade ao trabalho de Felipe Luiz. Já o Lanús chega na Recopa após bater o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana. A equipe argentina manteve toda a base do time titular da conquista para 2026. Começou bem o ano, mas atualmente vem de 3 jogos sem vitória e agora prioriza a conquista inédita da Recopa. Para o jogo de ida da decisão, Felipe Luiz não poderá contar com Jorginho, que está lesionado e continua em tratamento no departamento médico. Gonçalo Plata, o atacante, ainda cumpre suspensão pela expulsão contra o Racing na semifinal da Libertadores do ano passado. Com isso, o rubro-negro deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Eric Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Everton Cebolinha e Pedro. Bom, Kleber, por enquanto é só. Eu volto amanhã com mais informações do esporte. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.